TV Web Gazeta. Informação e interatividade. A partir de agora, começa na Gazeta FM Fala Doutor, o seu bate-papo semanal com a sua saúde. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Dr. Alcides Cavazini Filho, otorrino, em nosso município. Doutor, mais uma vez, seja bem-vindo conosco aqui no microfone Gazeta FM. Bem-vindo também a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos também, né, Maicon? Muito obrigado. Com certeza. Doutor, falando agora, claro, com a mudança de temperatura, a gente que estava comentando no momento que a gente fez a abertura do jornal, trazendo aqui o clima-tempo, a abertura do jornal agora com essa temperatura, durante a tarde, no período da tarde, muito quente, muito calor, e de repente, à noite chega, vem o vento frio, a temperatura cai, o organismo, de uma certa forma, não acaba resistindo. O que o senhor indica? Quais são os problemas mais comuns agora para essa época do ano, doutor? Então, Maicon, os problemas respiratórios nessa época do ano aumentam, assim, consideravelmente, aumenta bastante. O que a gente tem, às vezes, de uma, vamos dizer, uma parada, não é parada, mas que diminui bastante na época do verão, agora no inverno aumenta demais, atingindo principalmente as crianças e os idosos. Doutor, aí falando de crianças, até mesmo idosos, com essa mudança de temperatura, que é o problema que as pessoas mais pegam? Seria infecção de garganta, uma gripe, problemas respiratórios, aquelas doenças crônicas acabam aparecendo, acaba sofrendo muito com essa época do ano e com essa mudança de temperatura constante, doutor? Com certeza, Michael. Principalmente a diminuição da temperatura e a diminuição da umidade, isso daí atinge o aparelho respiratório assim, de uma maneira extremamente agressiva. E aqueles que já têm o problema, o idoso, que já tem uma diminuição de produção de muco, uma diminuição de produção de saliva, geralmente. A criança que está com o sistema imunológico em formação, são as extremidades mais atingidas pelas viroses, pelas infecções bacterianas nessa época. Doutor, a gente recebe a ligação do ouvinte, até mesmo por telefone, 38264435. Se alguém tiver alguma pergunta, tirar alguma dúvida com o doutor, pode ficar à vontade. E também recebe por nosso, através do site e também nosso canal pela internet. A gente recebe aqui uma pergunta, até mesmo da Marina. Ela está perguntando o seguinte: doutor, quando eu vou dormir durante a noite, eu percebo que o meu nariz seca e começa a me incomodar. O que eu devo fazer para isso parar ou amenizar? Bom, nesse caso, é aquele detalhe. Por que se sente essa secura? Porque a umidade, então, relativa do ar, a umidade no ar, a presença de água no ar caiu e o organismo ressente disso. O que nós teríamos que fazer? Repor essa umidade de alguma maneira. E como? O uso dos umidificadores de ar nessa época é muito importante. E nós já começamos com um período de seca já até, não vou dizer precoce, porque geralmente começa em abril. Então nós já começamos esse período de seca, de baixa umidade, então os umidificadores de ar, eles ajudam bastante. O pessoal às vezes pergunta, e os vaporizadores? O nosso inverno, geralmente ele não é frio, é um inverno quente. Então nós temos temperaturas altas ou oscilação de temperaturas baixas e altas, mas um problema sério que é a seca, a secura. Então o que agride mais aqui na nossa região não é o frio, é a seca. Então liga o umidificador, porque o vaporizador ele vai aumentar muito a temperatura, você vai ficar numa sauna no quarto, é complicado. E o uso de soluções salinas, isotônicas ou hipertônicas, que seria o soro fisiológico, ou as soluções hipertônicas, que já são vendidas preparadas hoje, que tem 3 gramas de sal por CML de água, ajudam bastante. Doutor, nesse período do ano, uma nova pergunta, nesse período do ano, é normal e comum o sangramento no nariz? É normal, a gente nunca chama, né? Sangue tem que estar dentro do vaso e não fora dele. Agora, comum sim, viu, Marco? Por conta também da seca, a mucosa nasal ressecada, ela expõe mais a parede vascular e com isso
aumenta o sangramento. Também, principalmente em crianças e também em idosos. Lembrando que, além de tudo, da baixa umidade, nos idosos geralmente ocorrem quadros hipertensivos, mais nessa época do ano por conta das esfriadas também. Então, lembrando que não é só a baixa umidade, também a pressão alta que faz romper vasos. Doutora, a gente vê com muita frequência, conversando com várias pessoas, que nesse período do ano, é um ano, parece ser muito comum para irritação e infecção de garganta. O que as pessoas devem fazer para evitar passar por esse constrangimento, essa dificuldade nesse período do ano, doutor? Ô Marco, além das irritações na garganta, nós temos também, eu vou chamar de irritações no nariz. Nós infelizmente, é um mal necessário. Quase todo ambiente que você vai hoje, esteja na seca, esteja no tempo úmido, esteja frio ou esteja calor, se usa ar-condicionado. O ar-condicionado é extremamente agressivo para o aparelho respiratório, extremamente agressivo. Só que tem gente que se adapta com isso, tem umas pessoas que não se adaptam. Então, um dos problemas, já baixa umidade, e você se expõe ao ambiente com ar-condicionado, que aquilo ali já é frio e seco, então você expõe mais o aparelho respiratório às agressões. Então você facilita com isso, diminuindo a produção de muco, ou seja, com ressecamento, com frio, diminui a produção de muco, diminui a atividade do aparelho ciliar, que reveste o aparelho respiratório. Com isso você facilita a entrada de patógenos, que sejam vírus ou bactérias. Isso daí já provoca as infecções. Os processos irritativos, quando você fala, estou com a garganta irritada, ardendo, queimando, garganta seca, já é mais por conta do clima mesmo. Isso em pessoas alérgicas é mais acentuado. Em pessoas alérgicas é mais acentuado. Não estou dizendo que ocorre só nas pessoas alérgicas. Vamos para o telefone falar com o ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando? É Madalena de novo. Madalena, pois não, pode fazer a sua pergunta. O doutor está te ouvindo. Doutor, bom dia. Bom dia. Se já é bom dia ou é boa tarde, mais ou menos. Eu quero falar para o senhor o seguinte. Eu, desde a minha idade de 20 anos, hoje eu estou com 60 anos. E eu saio fundo do nariz quase todo dia. Somente se eu andar no sol. Aí é que sai, muito sangue do nariz. Então eu nunca procurei médico nem nada, eu não sinto nada. A única coisa que eu sinto é uma alergia, coça muito meu nariz coça muito. É só isso, mas o sangue do nariz, desde a minha idade, não tinha nem 20 anos, 19 anos já caiu o sangue do nariz. Às vezes eu tenho que andar com lencinho, de noite eu corro e quando eu dou certo sai sangue do nariz. Ok, ele vai responder a sua pergunta, tá bom? Tá bom, doutor, obrigada, viu? Que isso, dona Madalena. Mas é aquilo que a gente estava acabando de falar. Então, a senhora tem dois fatores aí de agressão, né? Primeiro, nessa época do ano a umidade baixa, mas essa alergia, a coceira no nariz. Então, o fato de coçar o nariz, o movimento ali, a parte, o trauma mecânico no nariz, ele, juntamente com a vasodilatação que é dada pela alergia, facilita a ruptura de vaso e consequente sangramento. Então isso é comum. E nessa época do ano, geralmente, igual a senhora falou, se expõe ao sol, o que acontece? Ocorre mais vasodilatação. Então tudo isso daí faz aumentar o calibre do vaso, ele é mais exposto e mais fácil de romper, porque são pequenos vasos, né? São vasos de parede extremamente fina e de fácil ruptura. Tem uma outra pergunta aqui, doutor. Oi, meu nome é Cláudia, tenho 33 anos e de uns 4 meses para cá tenho muita dor no meio do peito, como se fosse entre os dois seios. Mas não é no seio, parece na boca do estômago. Fui à clínica, fiz todos os exames e não deu nada. E aí ele me disse para procurar um reumatologista. Devo procurar, doutor? E também parece que eu tenho uma bola na garganta. Obrigado, Cláudio. Qual a idade? 33 anos. Eu não sei qual o especialista que você procurou, Cláudio? Vamos ter aqui se a produção recebe uma pergunta, né? Essa vem direto da produção pra gente. Vamos ver se a Cláudia responde lá, a produção passa pra gente.
Tem uma outra pergunta aqui também, doutor. Grávida pode tomar antibiótico para a garganta? A Daiane está perguntando. Na grávida, no caso da grávida, a mulher grávida, ou seja, a mulher no período de gestação, existem determinados remédios que não são testados na gravidez, porém, por isso não pode ser tomados, mas alguns remédios podem ser tomados sem risco nenhum para gestante e para o feto. Doutor, tem uma pergunta que também chega pela internet. A Vera está perguntando: é normal no frio respirar apenas por um lado só do nariz? O nariz tem 2 buracos, é para respirar pelos dois, né, Marcos? Mas é comum, não normal, comum a intermitência. É fisiológico, um lado do nariz está mais obstruído e de repente ele está desobstruído. Isso é fisiológico. Agora, está com um lado totalmente obstruído ou mesmo intermitentemente totalmente obstruído não é normal. 11 horas, meio-dia e 18 minutinhos, meio-dia e 18, você pode ligar, pode participar, 3826-4435, fazer a sua pergunta para o doutor, se você tem alguma dúvida dentro da especialidade que o doutor atende, né? Ela foi no plantonista, doutora, o médico que ela passou foi pelo plantonista. Eu aconselho você, no caso, procurar um especialista da área, né? Ou um otorrinolaringologista ou um gastroenterologista. Fica, a meu ver, descartado um problema cardíaco pela extensão da sua queixa, mas também não podemos descartar. Por isso são sintomas vagos, mas que podem indicar doenças não tão simples, mas também pode ser extremamente simples. Mas pela queixa é difícil, Aí tem que fazer todo um exame, né, do que tentar procurar um diagnóstico para tentar saber realmente. Tem uma outra pergunta aqui, que chega através do site. Tenho vários vasos estourados na parte externa do nariz. O que eu devo fazer? A Thelma está perguntando. Isso aí seria mais a parte estética, né, Marcos? Igual essa vasodilatação em dorso nasal é um problema mais estético do que qualquer outra coisa. Então, se isso se incomoda e tudo, aconselho a procurar um esteticista, um cirurgião plástico no caso, não um esteticista, um cirurgião plástico ou uma dermatologista para cuidar dessa parte. Doutor, tem uma outra pergunta do Fabiano. Uso Paradoxtar, indicação do médico otorrino com quem me trato, mas provoca uma ardência terrível nos lábios, na parte de dentro. O que eu devo fazer e o porquê da razão disso, doutor? O senhor não entendeu o nome do medicamento? Ele usa Parodontax. E isso causa uma ardência nos lábios, na parte de dentro. Ele pergunta qual a razão disso. Ele faz um tratamento com o otorrino. Alguns medicamentos, hoje até uma pessoa falou assim: eu li a bula de tal remédio, eu não usei porque causa anafilaxia. Pode causar anafilaxia. Então todo medicamento, Parodontax no caso, é um produto para curar ou controlar doenças periodontais. Então isso daí pode provocar às vezes lesões de mucosa ou irritação de mucosa. Então nesse caso, se só existe esse produto, ficaria difícil, mas não existe só esse produto. Então o ideal em caso de irritação é que o produto seja mudado. Doutor, muitas vezes as pessoas têm aquele medo e tem alguns médicos que falam: se você ler a bula, você não toma o medicamento. Então é melhor tomar o medicamento sem ler a bula? Eu não diria isso, tomar o medicamento sem ler a bula. Porque muitas bulas é assustadora, né, doutor? O detalhe é que se a anamnese foi bem feita, vamos dizer assim, a anamnese foi bem feita, o histórico do paciente foi bem montado, que é essa a função do médico, montar uma história, fazer uma história bem montada para saber qual é o risco dessa pessoa usar tal medicamento. Com certeza, os efeitos benéficos do medicamento têm que ser extremamente maiores do que os possíveis efeitos maléficos.
Então nós já temos que prescrever pensando que pode ter efeito adverso, mas que os efeitos que a gente espera de bom naquele medicamento são muito maiores do que os efeitos adversos. Senão não teria por que prescrever, né? Então, nesse caso, feita a história, montada a história, então nós já estamos prevendo que aqueles efeitos adversos são mínimos ou podem ser mínimos. A gente pensa sempre nisso. Agora, tem casos que é detalhe. Já teve casos aí, a pessoa chega a falar para o médico, isso aí aconteceu na faculdade de medicina, estou contando aqui porque não tem nome de médico, mas pode acontecer com qualquer. Ela falou, doutor, eu sou alérgica à dipirona, a Novalgina, né? Claro, ele não levou isso em conta, deu a Novalgina na veia, a mulher morreu na frente dele. Isso. Então, ou seja, uma Novalgina, quantas pessoas tomam Novalgina? Mas a mulher morreu com a injeção de Novalgina, não teve tempo de fazer nada dentro do hospital. Quando um paciente procura um médico, doutor, e já tomou algum medicamento que deu reação ao contrário, é interessante também o paciente já orientar o médico sobre, olha, doutor, eu tomei isso, parece que não me fez muito bem. É interessante ter essa primeira, avisar e alertar o próprio profissional? Eu não diria interessante, por isso que eu falei para você, uma história bem montada. Isso daí é extremamente importante, isso é imprescindível, né? É extremamente importante, não é interessante. Então, interessante seria o seguinte, eu vou falar porque pode ser. Não, é extremamente importante. A partir do momento que um remédio fez mal, ele não deve mais ser tomado. Principalmente, eu falo assim, a não ser que foi vida e morte, e eu tenho o seguinte, eu tenho que dar aquele remédio já prevendo as reações adversas dele com outros medicamentos. Mas se eu tive uma reação alérgica a determinado medicamento, eu não posso mais tomar. E acabou, é ponto final. Doutor, tem uma pergunta que chega aqui, da Sara. Nesse tempo fica um gosto, né? Ou tem um gosto ruim na boca, até parece ser um mau hálito. Por que isso acontece? Isso acontece principalmente por conta desse ressecamento da mucosa. O ressecamento da mucosa oral, ele junto com outros problemas, e podem ser vários aqui no caso, mas aí já por conta, às vezes, de algum problema pré-existente, e quando resseca a mucosa, isso se torna mais evidente. Ou ela não tinha nada, e por conta do ressecamento da mucosa oral, isso se torna evidente no caso. Doutor, tem uma pergunta aqui. Entramos no outono e com ele o regresso às aulas. Quais as doenças dos ouvidos, nariz e garganta mais prevalentes nesta altura do ano? E o que fazer para prevenir? Professora Gisele. Gisele, boa tarde. Bom, no caso das doenças de ouvido, no verão nós temos mais as doenças de orelha ou ouvido externo, né? No caso as otites externas. Agora no inverno são mais comuns por conta das infecções respiratórias, as otites médias. Além das otites médias, agora passando para a parte do nariz, mais comum nessa época dos anos são as rinites agudas, sejam virais, sejam bacterianas, acompanhadas das sinusopatias, porque os seios paranasais estão intimamente ligados ao nariz. Então as doenças nasais agudas, virais ou bacterianas, uma exacerbação das rinites alérgicas também, as sinusopatias, ou seja, as sinusites, sejam elas bacterianas ou não, e por conta da garganta também as faringites, as amidalites, as laringites, as laringotraqueites, e tudo isso descendo até o pulmão. Doutor, uma pergunta do Paulo. Doutor, reparei que meu filho dorme com a boca aberta. Por que isso ocorre? Se ele está dormindo com a boca aberta, provavelmente ele tem um problema obstrutivo aí, que seja do nariz, que seja do cavo, que é a parte superior da garganta, ou a rinofaringe, por problemas de hipertrofia de adenoide, e também por hipertrofia das amígdalas. Então, comum em crianças são as rinites causando obstrução nasal e as hipertrofias de amígdalas e adenoides causando obstrução, aí no caso de faringe, e provocando esse tipo de respiração que a gente chama de respiração bucal. Doutor, tem pessoas que nesse período do ano utilizam muito aqueles remédios para o nariz, né? Isso faz mal?
com uso excessivo? Qual que é a indicação? O que o senhor fala sobre isso? Marco, o uso de medicamentos nasais, aí depende, né? Então, os medicamentos nasais podem ser de uma simples solução salina, que eu falei agora mesmo, solução salina isotônica ou hipertônica, isso aí não causa mal nenhum para ninguém, mesmo com hipertenso, a não ser que ele beba aquilo lá. Mas o uso discreto não vai fazer mal para ninguém. Aí nós temos o uso dos corticosteroides nasais, que são extremamente importantes no auxílio ao tratamento das doenças alérgicas. Agora nós temos o uso dos vasoconstritores. Esses remédios são problemáticos. Por quê? Eles podem causar vários problemas adversos, vários problemas. Desde uma rinite crônica, que quanto mais a pessoa usa o remédio, mais o nariz entope, até problema de hipertensão arterial, sangramento nasal, secura de mucosa. Tem uns que usam e falam, doutor, chega lá queixando assim, parece que meu cabelo arrepia. O que será que eu tenho? Vai ver o uso de medicamento nasal vasoconstritor, arrepia mesmo. Né? Aí chega assusta. Vamos pro telefone aqui, falar com o ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando? É a Maria. Maria, pode ter a sua pergunta, o doutor está te ouvindo. Ô, Maico, eu queria fazer uma pergunta pro doutor. Eu tenho um netinho, está com 1 ano. Ele, para dormir, ele está assim, cansado, aquela tosse e roncando. E a mãe dele já foi operada de adenoide. E nós estamos achando que ele está com adenoide. Eu queria saber, doutor, eu vou ouvir pelo rádio. Muito obrigada. Ô Maria, boa tarde. Como eu estava dizendo agora no caso anterior, Maria, provavelmente ele ou tem uma obstrução do nariz mesmo, por conta de hipertrofia de concha nasal, isso pode ser uma alergia, ou pode ser realmente uma hipertrofia de amígdala adenoide. Mas como você falou de cansaço, a gente não pode esquecer de que as patologias pulmonares, pensando aí num quadro asmático, que não deve ser o caso, mas a gente tem que chamar atenção para isso, também dão esse tipo de respiração. Agora são 12h29 minutinhos, 12h29. Esse é o doutor Alcides Cavazini Filho, que está conosco hoje no quadro Fala Doutor, desta quinta-feira, dia 22 de maio, ano de 2014. Falando nesse aspecto, doutor também é entendido uma outra parte. Chega uma pergunta aqui, através do doutor Pedro. Doutor, boa tarde. Gostaria de saber por que quando vou dormir eu fico com um cheiro de orquídea no nariz. Tem algum remédio? Bruno e Vinícius. Marcos, esse é um problema sério, isso aí, porque eles... Como que nós vamos responder essa pergunta? Dá para você me ajudar, Maicon? Olha, eu não sei, viu, doutor? Ali, esse dia, conversando com o Bruno, ele não sei se o senhor está prestes a perder esse menino. É pro mundo da dança, viu? Ele disse que pôs uma dança na internet, se tiver 35 curtidas, ele ia dançar a boquinha da garrafa. É um perigo esse menino depois trabalhar pro senhor lá no Orquidário, viu, doutor? Eu tô ficando preocupado também, eu tô ficando preocupado. Agora, como faz para tirar o cheiro da orquídea do nariz, né? Eu não ficar levando flor de orquídea para casa, Bruno, é só para ficar só no Orquidário, viu? Não é para encher o quarto de orquídea. Não é para encher o quarto de orquídea, não. É uma figuraça esses meninos. Aí deve dar um trabalho pro senhor, não dá não, doutor? Pouco, muito. Isso aí quando for mandado embora, justa causa. Com certeza, você pode ter certeza. Esse que tem que pagar pro senhor estar tolerando eles lá nesse orquidário, viu? Mas é sempre bom o doutor que tem esse período do ano também, doutor, tem dificuldade, algum tratamento específico, até outras pessoas que têm talvez 1 ou 2, 3 vasinhos de orquídea em casa. É um período também que tem que ter um certo cuidado com essa mudança. Esse tipo de flor também sente, doutor, a mudança do tempo? O senhor que é especialista nesse negócio e tranca as 7 chaves do seu orquidário? Ô, Maicon, aqui na nossa região não. Não mesmo, que tem amigos em regiões frias, como Poço de Caldas, por exemplo, que a temperatura cai a 0, cai às vezes até menos de 0. E ali sim a seiva pode congelar e queimar a planta, mas na nossa região aqui não acontece, nem geada nós temos mais aqui, né? Então não tem cuidado especial não. Só diminuir a rega, a gente pede para diminuir, quando esfria, diminuir as regas, porque a planta
Fica mais úmida durante... É mais úmida, então não precisa de tanta rega. Então, controlar isso. Apesar que, igual eu falei, como nós estamos também... Aqui é muito seco. Nessa época, às vezes a gente precisa aguar mais por conta do que, além de estar calor, além de ser, aí também está seco. Então, às vezes você precisa aguar mais do que no verão. Então, a orquídea, ela vem de que região do país? A sua formação, assim, é natural de que região hoje, a orquídea? Não tem. A orquídea tem desde... Marcos, se não me engano, um dos polos não tem orquídea. Não sei se é o polo norte ou o polo sul. Mas até os polos têm orquídea. Então, elas têm orquídeas em regiões extremamente frias e extremamente quentes. Então tem orquídea de toda parte do mundo praticamente, com exceção de um dos polos que eu te falei, que eu não me lembro agora qual dos dois. Eu falei com o doutor em off aqui, eu falei que eu ia visitar o orquidário dele, tem que ir de calça de moletom, chinelo e camisa branca. Tem uma porta lá de metal, senão não consegue passar na porta de tanta segurança que tem. Ele investiu mais de 2 a 15 mil reais de segurança no orquidário, né, doutor? Isso foi mais ou menos, eu não tô brincando não. Aí eu fui na sua casa, 500, 600 reais. As minhas joias estão todas no orquidário. Doutor, mas a gente agradece mais uma vez a sua vinda aqui em nossa emissora para fazer esses 2 tipos de prestação. Também ao pessoal orientar sobre orquídeas e, claro, falar também sobre essas informações que os nossos ouvintes têm dúvida em relação a essas mudanças do tempo, a como tentar amenizar um pouco mais essa mudança e aguentar as temperaturas meio loucas que vem vindo por aí. A gente agradece, deixa o espaço aberto para as suas considerações finais. Michael, eu agradeço mais uma vez aqui o espaço, a gente espera estar colaborando para a comunidade de Orlândia, para todos os ouvintes da Gazeta, com as informações que a gente espera realmente estar ajudando. E que todos os nossos cidadãos, em especial da cidade de Orlândia, cidades vizinhas que nos ouvem, que possam realmente estar mais prudentes nessa época do ano, levando-se em conta, levem sempre em conta o conselho da vovó, o conselho da mamãe. Esses são conselhos importantes que a gente só vai saber que vale alguma coisa quando a gente vira pai ou vira mãe. A todos mais uma vez, um grande abraço. Que a bênção de Deus. Lembrando, doutor, o senhor, em off a gente conversava, o senhor disse também que tem até uma orientação aos motociclistas, né, que nessa época do ano também sofre bastante, mesmo usando o agasalho e o capacete. Com certeza. Os motociclistas nessa época do ano, aqueles que principalmente saem para trabalhar de madrugada, de manhã, chegam à noite em casa com essas mudanças de temperatura, sofrem bastante, principalmente com a parte das sinusopatias, as rinites agudas. E fica difícil controlar, porque infelizmente às vezes a pessoa é o meio de locomoção da pessoa, né? Mas, mais uma vez, Marcos, Deus abençoe vocês aqui da rádio e todos os nossos ouvintes. Gazeta.